Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vou cumprimentar até toda a igreja falar. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. A Bíblia diz: se você der paz para o teu irmão e ele não te responder, a paz volta para mim dobrada. Eu quero ser bênção na tua vida. Amém? Primeiramente, eu louvo a Deus. Hoje é meu último dia em Belém do Pará, né? Tem uma família em Belo Horizonte que me espera. Deixa abraço dos meus filhos, né? Isaac, Rebeca e Azaf, pela igreja. Da minha esposa, a missionária Mariana. Que Deus abençoe vocês. Que Deus venha abençoar a minha liderança. Pastor Alexandre Guilherme, Pastor Alexandre Júnior, Pastora Regiane. Que você dê o teu púlpito para mim estar aqui ministrando a palavra de Deus. Como eu disse, foi ontem no culto aqui do meio-dia. Cada culto para mim eu coloco ele como uma noite de núpcia. Por que uma noite de núpcia, pastor? Cada culto para mim eu coloco ele como uma noite de núpcia. Porque a noite de núpcia é uma noite que nós não esquecemos dela. A noite de núpcia é aquilo que nós esperamos. Porque todo mundo que vem num culto, ele vem numa expectativa de algo acontecer sobre a tua vida. A noite de núpcia, quando nós esperamos aquela noite, nós estamos na expectativa de receber algo do nosso cônjuge. E o culto é chamado de noite de núpcia, porque, pastor, é um relacionamento entre a igreja e Deus. Da mesma forma que nós viemos na expectativa de receber algo de Deus, o noivo também quer receber algo da tua noiva. É um relacionamento entre os dois e cada culto é marcado por Deus. É por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque numa lei judaica que existe, o noivo nunca pode ir de encontro à noiva. Alguém que sabia disso? O judeu, quando está noivo, ele não pode visitar a tua noiva. É por isso que o Evangelho de João, ele disse assim, que ele cresça ou diminua. Aquilo ali é o amigo do noivo que vai visitar a noiva. Toda vez que o amigo do noivo vai visitar a noiva, ele vai ver e preparar a noiva, adorná-la para o noivo. Quando ele vai visitar a noiva para o noivo, ele leva joias, ele leva esmeraldas, ele está preparando a noiva para o dia. E quando ele chega, sai da noiva, ele sempre tem que engrandecer o noivo. O amigo nunca pode se destacar para a noiva. Mas toda vez que ele volta de encontro ao noivo, ele sempre leva notícia da noiva. E falando para o próprio noivo, se ela já está preparada. A lei judaica era isso. Hoje o amigo do noivo é o Espírito Santo. Ele sempre vai levar notícia para o noivo, para informar se a noiva está preparada para o dia da volta dele. Sério, irmão. E você sabe qual que é o momento da preparação da noiva? É no dia da Santa Ceia, para ver se ela está preparada para receber o noivo. Isso é outra mensagem. Quem trouxe a tua Bíblia Sagrada? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro a ser escrito da Bíblia Sagrada, capítulo 19. Ensinar para a igreja, viu? O primeiro livro a ser escrito não foi Gênesis, não. Aqui. O primeiro livro que foi escrito não foi o livro de Gênesis. O primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó. Não foi Gênesis, não. Amém? Moisés escreveu o livro de Jó primeiro que o livro de Gênesis. Abre aí. Livro de Jó, capítulo 19. Alguém aqui já ouviu alguém contar a história de Jó? Levanta a mão. Jó perdeu tudo? Sim ou não?
eu prego uma mensagem de 3 coisas que Jó não perdeu. Outra, Jó tinha família. Quem era a família de Jó? Você sabia que Jó tinha irmãos e irmãs? Quem sabia levantar a mão? Tinha irmãos e irmãs? Tinha. Por que não fala na hora muito deles? Porque na hora da prova eles vão abandonar mesmo. Os irmãos somem na hora da prova. Tem 2 lugares que eu chamo de irmão: na minha casa e na igreja. Na hora da prova todo mundo esquece. E a Bíblia fala deles? Fala na hora da prova. Quer ver? Capítulo 19, verso 14. Olha, começa dizendo: os meus parentes me deixaram. Que parentes são esses? Quer ver agora? Muda para o 42. Segura aí, vocês podem continuar aí. Ele vai mudar aqui. 42, verso 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, enquanto tudo tinha. Quando Deus dobrou o patrimônio de Jó, sabe o que aconteceu? Os irmãos voltam. No verso 11. Então vieram ele, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Tem gente que só vai voltar de novo só quando Deus colocar a vitória nas tuas mãos. Se sumiu, não esquenta, o próprio Deus teve que arrancar. Mas na hora do churrasco, você pode ter certeza, eles vão bater na tua porta de novo. Amém? Volta lá agora no capítulo 19, verso 14 adiante. Vamos lá? Verso 14. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera, agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpida na rocha. O verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Agora eu queria que toda a igreja lesse o verso 25. Toda a igreja. Leia toda a igreja. Glória a Deus. Se assenta glorificando, exaltando o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia em 1089 capítulos, 31.102 versículos. O livro de Jó, ele é colocado na galeria dos livros poéticos. Fala que Jó, ele escreveu poesias ao Senhor nos piores tempos da tua crise. Ele começa a escrever poesias a Deus. Algo me chamou a atenção, porque quando a Bíblia começa a falar de Jó, ela começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Mas quando Deus,
ele começa a dialogar com Satanás. Ele começa dizendo: observaste tu o meu servo Jó. Mostra que no começo é um Jó homem, mas na hora de Deus tratar, Deus não trata com homem, Deus trata com servo. O tratamento do servo é totalmente diferente do homem. Olha a forma que Deus tratou com Miriam. A Miriam levantasse contra a liderança de Moisés. Quando ela levantou, Deus permitiu a lepra e colocou a lepra. Todas as pessoas viram Miriam leprosa. Mas para tratar com o sacerdote Arão, ele como servo e sacerdote, Deus vira para Arão e fala com ele: contigo eu trato no particular, porque tu és servo. Sobe para o monte, tira as tuas vestes de sacerdote. Ali Deus começou a tratar com Arão. Então mostra que existe uma diferença de Deus tratar com homem e de Deus tratar com servo. Presta atenção. Esse capítulo 19 de Jó aqui, ele mostra 3 orações aqui que Jó faz. Ele mostra aqui algo tremendo. Do versículo 1 ao 20, Jó começa a questionar com Deus sobre os seus 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Do verso 21 ao verso 24, a oração que Jó faz é pedir a Deus piedade. Que Deus tivesse piedade dele, pelo teu sofrimento, pelas lutas que ele estava vivendo. Mas do versículo 25 ao versículo 29, mostra Jó reafirmando de novo a tua fé. A fé de Jó tinha sido abalada pelas lutas e aprovações. E Jó de novo ele reafirma a tua fé com Deus. E quando ele reafirma a tua fé com Deus, ele começa dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O livro de Jó é conhecido o livro das 7 vozes, porque em 42 capítulos tem 7 vozes que falam no livro de Jó. A primeira voz é chamada a voz do desequilíbrio, a voz de Satanás, que desequilibrou todas as áreas da vida de Jó. A segunda voz que falou no livro de Jó é a voz da tua esposa, que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. A terceira, a quarta e a quinta é a voz dos 3 amigos, Bildade, Elifaz e Zofar, que acusaram Jó, que Jó estava em pecado. A sexta voz é conhecido como a voz do limite, a própria voz de Jó, que quando ele não suportou mais a luta, ele próprio amaldiçoa o dia do seu nascimento. A sétima voz, a voz da resposta, que é a voz de Deus. Algo me chama a atenção, porque no meio das lutas e das provações, existem várias vozes que vão falar com você. Vozes de amigos, vozes de esposa, até nossa própria voz. Aí eu tenho que entender, a definir qual será a voz de Deus na minha vida. Quantas vozes falam no tempo de luta? Quantas vozes falam no tempo de provação? O livro de Jó é chamado o livro do tribunal do juízo. Por quê, pastor?
Porque no livro de Jó existe um acusador, que é o diabo. Existem testemunhas que foram os amigos de Jó. Existe um réu. Existe também um juiz, que era o próprio Deus. Mas no livro de Jó não tinha um advogado que podia defender a causa de Jó. Porque Jesus nesse tempo não tinha vindo. Então mostra que no livro de Jó, o próprio Jó, ele teve que defender e justificar a tua causa. O livro de Jó também, ele nos mostra em 42 capítulos, como Deus trabalha na vida do homem. Um homem que todas as áreas da tua vida aqui, ele foi provado por Deus. O livro de Jó, quando ele foi escrito aqui, que foi o primeiro livro a ser escrito, já tinha 700 anos, já tinha passado a história de Jó. Quem escreveu a história de Jó foi Moisés, o mesmo que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Outra coisa também que me chama a atenção no livro de Jó, Jó faz 16 perguntas para Deus. Jó faz depois 34 queixas a Deus. E Deus não respondeu nenhuma pergunta. E Deus também não respondeu nenhuma queixa de Jó. Mas Deus fez a Jó 70 perguntas. Então me mostra que Deus trabalha. Toda pergunta que você fizer a Deus, Deus sempre vai ter uma pergunta para te fazer. Tem pessoas que estão aqui dentro, que às vezes perguntam para Deus: Senhor, por que até hoje o meu marido não se converteu? Aí Deus pergunta para ela: por que você parou de pagar o preço como você começou? Senhor, por que a minha empresa não prospera mais? Aí Deus pergunta: por que você parou de ser fiel como você começou? Mostra que Deus trabalha conosco. Toda vez que nós fazemos pergunta, o próprio Deus trabalha conosco, também nos perguntando algo. Quando Jó começou a questionar, a perguntar a Deus, uma das perguntas que Deus fez para ele: aonde estava tu quando eu fundei a terra? Ele não teve resposta. Ô Jó, aonde estava tu quando eu criei as cabras monteses e elas sentiram dores de parto? Aonde estava? Jó não tinha resposta. Ô Jó, aonde estava tu quando eu separei as águas da terra? Jó não tinha resposta. Em 70 perguntas que Deus fez para Jó, Jó não teve uma resposta a dar para Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, quando Deus disse assim: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Aqui para mim eu coloco a história de Jó, quando Deus fala que ele é o princípio e ele também é o fim. A mesma forma de Deus dizer para Jó: ô Jó, eu sei a forma que a tua história está começando, mas eu também sei que o final vai ser um final de vitória. Jó está começando com luta, mas o final vai terminar com a bênção. Jó está começando na provação, mas o final também vai terminar com grande vitória da parte de Deus. A primeira profecia que eu me quero, eu não sei como você começou este ano, mas eu estou aqui como servo de Deus para profetizar na tua vida que você vai terminar com grandes vitórias da parte de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. O livro de Jó, ele me mostra a estratégia que Satanás tem para trabalhar na vida de um homem. O diabo usa 3 áreas da vida do ser humano. A primeira coisa que o diabo quer tocar na vida do homem é naquilo que o homem tem, na vida financeira. Vocês acham que Jó era qualquer um? Jó era milionário. Eu vou transportar a riqueza que Jó tinha
desse tempo, você vê o que Jó tinha no ano de 2019. Presta atenção. Eu vou transportar a riqueza de Jó. Jó só tinha 4 empresas, viu? Um grande empresário. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. As ovelhas nesse tempo de Jó, elas eram usadas para poder fazer veste para os filhos de Jó, para poder vender para os vizinhos. Eu transportando as vestes como se fosse aquele tempo para hoje. Jó tinha uma fábrica de tecido. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 3.000 camelos. Esses camelos no tempo de Jó, eles eram usados para transportar pessoas no deserto. Toda vez que alguém fosse atravessar o deserto, eles batiam na porta de Jó, porque às vezes pessoas não sabem. Aquela parte que tem em cima do camelo aqui é o chamado de uma bolsa. Que bolsa, pastor? Reservatório de água. O camelo, ele pega água, ele toma água, 25 a 30 litros de água fica no seu reservatório. Por isso que ele é um animal que consegue atravessar o deserto, porque de sede ele não vai morrer lá. Era para transportar pessoas. Se eu pego o que Jó tinha naquele tempo para o tempo de hoje, Jó tinha 3.000 Uber ou 3.000 táxis para transportar pessoas. A Bíblia diz que Jó tinha 500 juntas de boi. Essas 500 juntas de boi, Jó colocava em pares para preparar a terra. Então naquele tempo, transportando para o tempo de hoje, não usa boi para preparar a terra. Colocando no ano de 2019, Jó tinha 500 tratores. A Bíblia diz que Jó tinha 500 jumentas. Para quem não sabe, as jumentas do tempo de Jó aqui eram para poder carregar, transportar mercadorias, porque a jumenta é muito forte. Então, pegando do tempo de Jó para o ano de 2019, Jó tinha 500 caminhões, uma transportadora. Vocês acham que Jó era qualquer cara? Um homem desse, Deus permitiu que ele fosse provado aqui. Jó tinha 4 empresas e ele perdeu as 4 empresas. A segunda coisa é que o Satanás tenta tocar na vida do ser humano quando ele não para na vida financeira. Tocar naquilo que o homem ama. O que? Família. A Bíblia diz que o diabo, ele matou os 10 filhos de Jó. Filho significa continuação de uma história. É querer continuar aquilo que você parou. Quando eu peguei o meu filho agora de 7 anos, coloquei numa aula de teclado. Eu amo teclado. Quando eu coloquei na aula de teclado, eu fui pegar ele na aula de teclado. 7 anos, ele saiu da aula de teclado, olhou para mim: pai, não me traz mais na aula de teclado não. Foi a mesma forma dele me dar um soco. Mas eu falei assim: por que, filho? Porque ele virou para mim e disse assim: porque eu vou continuar a tua história em virar um pregador do evangelho. Então mostra que Satanás, ele queria acabar com a história de Jó na face da terra. Porque se um pai começa a construir uma casa, ele morre, o filho fala: eu vou continuar o projeto que o meu pai começou. Porque filho significa continuação de uma história. A terceira coisa, Satanás tenta tocar naquilo que o homem é. Área da saúde. Jó foi tocado na área da tua saúde. Mas todo mundo olha e acha que foi tocado qualquer... Vou te mostrar para você o que aconteceu na saúde de Jó. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 2, verso 8. E Jó, pegando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou no meio das cinzas. A primeira coisa que Jó fez, essas cinzas aonde Jó foi,
Sabe o que era a cinza? A cinza do memorial que ele tinha com Deus. Como assim? Todo o sacrifício que ele dava a Deus, ele voltou para o lugar do sacrifício. É a mesma forma de voltar para o altar e tentar lembrar a Deus tudo aquilo que ele tinha feito pelo altar de Deus. Aí quando ele chega no lugar do sacrifício, Jó não tinha mais sacrifício para dar. Aí Jó, no lugar do sacrifício da cinza, ele pega e começa a coçar. Aquilo ali começa a sangrar. Ele estava mostrando para Deus: eu não tenho mais sacrifício, mas eu vou me sacrificar, mas não aceito mais viver essa vida. Ele queria sacrificar ele próprio para Deus. Presta atenção. Todo mundo acha que Jó só teve simplesmente uma lepra, mas não sabe a gravidade da lepra de Jó. A Bíblia diz, lá no capítulo 2, verso 12, que Jó ficou irreconhecível. A tua lepra, Jó, todo mundo olhava Jó, ninguém conhecia mais Jó pela tua enfermidade. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 24, que Jó perdeu o seu apetite. Ele não conseguia mais se alimentar pela sua enfermidade. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 5, que vermes formavam no corpo de Jó, e eles saltavam. Aonde Jó passava, todo mundo sabia, porque os vermes ficavam pelo chão. A mesma forma de dizer: Jó passou por aqui. A Bíblia diz no capítulo 9, verso 18, que Jó tinha uma grande dificuldade para respirar. A Bíblia diz no capítulo 16, verso 16, que houve um escurecimento nas pálpebras de Jó. Foi por isso que Jó diz: eu vi o anjo da morte passar, mas quando ele passou, eu tremi. A Bíblia diz no capítulo 19, verso 17, que Jó tinha um mau hálito horrível, que as crianças corriam de Jó. A Bíblia diz no capítulo 19, verso 20, que Jó perdia peso e estava ficando magro. Alguns historiadores dizem que Jó ficou tão magro, que a enfermidade de Jó era aqueles meninos lá da África que ficam caídos de fome. A Bíblia diz no capítulo 30, verso 30, que Jó tinha uma constante febre alta. Você sabe quando isso aqui mexeu com capítulo 30, verso 30, que ele tinha aqui, ó: enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimando de calor. Ele estava com uma febre muito alta. Aí presta a estratégia do diabo para poder pegar o ser humano. Sabe como? A estratégia do diabo aí colocou nele uma febre. Presta atenção. Agora eu vou perguntar para a igreja: Jó teve enfermidade em todo o seu corpo? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Sim ou não, igreja? Teve um lugar que o diabo não colocou enfermidade nele. Pergunta onde? Na língua. Por isso que a esposa disse: amaldiçoa o teu Deus. Fala. A língua de Jó não teve enfermidade. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus disse: não pode tirar a vida de Jó. E o diabo disse: eu não posso tirar, mas ele mesmo pode tirar a tua vida com as tuas palavras. Porque nós às vezes não olhamos o poder das palavras. É por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, quando Raquel disse ao Senhor: Senhor, dai-me filho, senão eu morra. Ela morreu no parto com as tuas palavras. A maior ferramenta que tem são as nossas palavras. A maior ferramenta que tem na sua vida são as nossas palavras. Se eu não posso abençoar, por que tem pessoas que amaldiçoam? Lá em Belo Horizonte tem uma mãe que quando ela foi fazer o exame de gravidez, o médico disse para ela: você está esperando um menino. E ela disse assim: não menino, não quero menino, eu quero menina. E ela comprou roupinha rosa, do jeito que ela queria. Nasceu um menino. E ela falou: meu sonho é uma menina, eu quero uma menina. Com 17 anos de idade, ele mudou de sexo.
Aí pergunta, a culpa é de quem? Da mãe. 17 anos ela só soltou profecia errada. A mãe tem um poder para abençoar, não para amaldiçoar. Não tem como uma língua sair água doce e água salgada. Não tem como uma língua sair água limpa e água de esgoto. Ela tem que escolher o que sai. O capítulo 19 de Jó é o capítulo da súplica, é o capítulo da piedade, é o capítulo de Jó reafirmar a tua fé com Deus. No capítulo 19 de Jó, Jó suplicava. No capítulo 19 de Jó, Jó mostrava para Deus que já não estava aguentando mais a situação que ele estava vivendo aqui. No capítulo 19 de Jó, Jó mostrava que os seus parentes já tinham abandonado. No capítulo 19 de Jó, ele mostrava que os seus funcionários tratavam ele como estranho, não reconheciam mais a Jó. Mas no capítulo 19 também mostrou que os criados ali trataram Jó também como estranho aqui. Mas algo me chamou a atenção aqui, que nesse capítulo 19, Jó fala duas frases interessantes, que são essas: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Então uma coisa Jó não perdeu: o quê? A confiança no próprio Deus. Ele não perdeu a confiança no teu Deus. Tem três coisas que Jó não perde. Uma, sabe o que é? Do capítulo 2, verso 9. Coloca aí para mim, capítulo 2, verso 9. Leia toda a igreja. Só aí tá bom. Em outras palavras, então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua fidelidade? Ô Jó, olha o que eu vou te mostrar para vocês, hein? Ô Jó, tu tá sem 4 empresas, perdemos casa própria, estamos dependendo de vizinho para morar, tu tá enfermo, ainda você vai continuar sendo fiel no altar da igreja? Quer que eu te mostre algo tremendo? Quando começa o texto, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto e o quê? Temente. Você sabe o que significa essa palavra temente? Sabe não? Eu te explico. Coloca aí para mim, Farão, Deuteronômio capítulo 14, verso 22. É isso aí. Certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas... os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas. Você sabe o que já começou falando no capítulo? Jó é fiel, é dizimista. Por que Deus falou com Abraão? Abraão, não precisa sacrificar Isaac. Por quê? Agora eu vi que tu é fiel no meu altar. Tu é dizimista, Abraão. Essa palavra temente é fidelidade no altar, para que aprendas a temer ao Senhor. Então o texto nos mostra que Jó é dizimista. Só suporta a crise quem é fiel, irmão. Vamos lá? Vamos continuar. Algo me chamou a atenção no texto aqui. Nesse versículo Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. A palavra porque eu sei mostra que Jó estava afirmando algo para alguém. Isso aqui é uma afirmação. Presta atenção. Jó dizendo: porque eu sei. Então mostra que alguém estava dialogando com Jó. E algo me chamou a atenção, que Jó estava afirmando. Alguém podia estar falando com Jó: ô Jó, abandona o teu Deus, Jó. Ô Jó, tu está enfermo, você não vai ser curado. Ô Jó, tu está em pecado,
Aí Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Em outras palavras, alguém estava dizendo para Jó: ô Jó, você não vai dar a volta por cima. Ô Jó, você não vai ser curado dessa lepra, Jó. Você não vai ter riqueza, Jó, igual você tinha. Abandona, Jó, este Deus. Não adora mais este Deus. Não acredita mais neste Deus. Aí Jó disse para alguém: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Que nesse capítulo 19, quer ver o verso? Coloca no verso 22. Nesse capítulo 19, quando a pessoa acusa Jó, aí Jó levanta numa alta voz: ei, eu quero falar. Eles falam com Jó: falar o que, rapaz? Falar que tu está quebrado, a tua empresa faliu. Falar que tu sepultou 10 filhos. Falar que tua mulher diz para tu amaldiçoar, tu está enfermo. Jó, tu não tem casa, tu perdeu 4 empresas. Ele diz: mas eu quero falar. Olha o que ele fala no verso 23. Quem me dera, lê toda a igreja. Quem me dera, olha quando ele levanta sentado pelo acusador. Ai, quem me dera, se eu pudesse escrever um livro a meu respeito. Quem me dera se eu puder. Olha o verso 24. Aí quando ele fala com Bildade: Bildade, escreve aí o que eu vou te falar. Sabe o que Bildade fez? Bildade correu, pegou uma caneta e um papel. Fala, Jó, eu vou falar que você perdeu tudo. Ele fala assim: não, Jó, não, Bildade, troca de caneta. Pega uma caneta de ferro, uma caneta de chumbo, que tu vai escrever na rocha o que eu vou te dizer. Está aqui, ó. Com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Aí ele falou: mas, ô Jó, mas por que eu vou escrever na rocha? Porque se tu escrever na rocha, o vento não vai apagar a minha história. Se tu escrever na rocha, pode vir a água que for, a minha história vai continuar. Se tu escrever na rocha, vai servir para a minha geração futura dos meus filhos. Se tu escrever na rocha, vai servir para a Assembleia de Deus, Ministério de Portas Abertas, em Belém do Pará. Escreveu o que, Jó? Escreve aí, Bildade: o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo para Bildade: o meu Deus ainda é um Deus vivo. Ele estava mostrando aqui, afirmando o que, pastor? Tem alguém comigo nesta luta, e este alguém não está morto. Tem alguém comigo nessa enfermidade, e este alguém não está morto, está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó queria expressar o que, pastor? Isto que ele estava passando era uma fase. A fase, ela pode mudar da noite para o dia. Foi o que eu disse aqui hoje cedo. Davi, no Salmo 30, no verso 5, ele escreveu assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha aqui, leia comigo, leia toda a igreja comigo. Leia. O choro, leia. Davi estava vivendo os piores momentos da tua vida, porque versículos anteriores, ele disse assim: a minha alma está na beira de uma sepultura. Ele estava próximo da morte. Aí ele escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que me chama a atenção? Por quê, pastor? O choro pode durar uma noite, vírgula. Essa vírgula, o que essa vírgula está fazendo aí? Sabe por quê? Essa vírgula simboliza a última lágrima que Davi derramou aquele dia. Vai ser a última lágrima de alguém que está aqui dentro do templo que você derramou hoje. Porque, pastor, ele disse assim: o choro pode durar uma noite. Davi, irmão, ninguém está livre de uma noite de choro.
Olha como quando uma criança nasce. Quando uma criança nasce, qual a primeira coisa que ela faz? Chora. Para depois vir uma manhã de alegria. Então mostra que ninguém está livre. A noite de choro ela veio para todos. Ela veio para o crente, veio para o ímpio. A noite de choro ela veio para o empresário e para o pobre. Ela veio para todos. Mas algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque numa noite de choro, Davi não colocou o ponto final da tua história. Ele ainda acreditou que Deus ainda era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para ele. Ele colocou que Deus ainda era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para ele. O Redentor aqui está vivo. Algo me chama a atenção. Por quê, pastor? Se Jó estava dialogando com alguém, ele disse assim: o meu Redentor vive. Vocês não entenderam? Meu Deus. Se eu estou dialogando com você e eu falo que o meu Redentor vive, o que eu estou dizendo para você? Sabe o quê? O meu está vivo. E o seu? Vocês não entenderam? Jó que estava afirmando: meu Deus está vivo. Mas o seu será que está vivo? Existem vários redentores. Que é isso, pastor? Existe. O que me chama a atenção, se eu tivesse hoje nesse culto aqui agora, e Deus falasse comigo assim: o que tu quer de mim agora, filho? Sabe o que eu falava com Deus? Senhor, eu quero entrevistar alguém. Quem é esse alguém? O espírito da morte. Por que o espírito da morte? A primeira pergunta que eu ia fazer para o espírito da morte: ô morte, aonde estão os reis da Bíblia? Aonde está Salomão? Aonde está o rei Dário? Aonde está o rei Davi? Aonde está o rei Nabucodonosor? A morte ia me responder: está morto e enterrado, porque eu venci eles. Ô morte, aonde está os profetas maiores e os profetas menores da Bíblia? Onde está Ezequiel? Aonde está Daniel? Onde está Jeremias? Aonde está Naum? Aonde está Abacuque? Aonde está Amós? A morte ia responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ó morte, aonde estão os apóstolos? Aonde está Filipe, Bartolomeu? Aonde está Tomé? Está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ó morte, aonde está Alexandre o Grande? O imperador com 22 anos de idade. Ele tinha um exército de 40.000 homens. Tomou o exército do Egito para si e também tomou a Babilônia de Dário. A morte ia responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ó morte, aonde está os sábios da Grécia? A morte ia responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ó morte, aonde está aquele homem que subiu a rampa do Planalto de Brasília, e quando ele subiu, fica de pé, uma mulher correu nele, pegou nas mãos deste homem, se prostrou e disse: ainda bem que Deus levantou um para mudar a nação brasileira, que era Ulisses Guimarães. Aonde está, ó morte, Ulisses Guimarães? A morte a responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ô morte, aonde está o inventor do Titanic que diz: nem Deus pode afundar o meu navio? A morte a responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ô morte, aonde está John Lennon que diz que
era mais famoso que Jesus Cristo, a morte ia responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ô morte, aonde está Cazuza, que num show ele deu um trago no cigarro de maconha, soltou a fumaça pro alto e diz: esta fumaça é para Jesus Cristo. Aonde está Cazuza? A morte ia responder: está morto e enterrado, porque eu venci ele. Ô morte, eu vou te fazer a última pergunta, só mais uma. Onde está aquele homem que é chamado Sol da Justiça? Onde está aquele homem, morte, que é chamado Estrela da Manhã? Onde está aquele homem, morte, que é chamado Maravilhoso? Onde está aquele homem, morte, que é chamado de Conselheiro? A morte ia me responder: ele passou aqui na sexta, ele ficou comigo no sábado, mas no domingo ele ressuscitou. O Deus está na casa, ele ainda é um Deus vivo. Ele está na casa e ele ainda é um Deus vivo. Quem acredita que ele está aqui? Quem acredita que ele está aqui? Eu estou sentindo a presença. O meu Redentor vive. Se eu fosse viajar pelas nações, eu ia nos Estados Unidos da América. Eu ia procurar o Redentor, o túmulo do Redentor da seita Testemunho de Jeová, que chama Charles Russell. Eu ia chegar no teu túmulo e está escrito assim: aqui aos restos mortais de Charles Russell. Se eu fosse para o Japão e procurasse o túmulo do Redentor da seita Seishonoe, que o nome dele é Macharahu Tanaguchi, e está escrito assim: aqui aos restos mortais de Macharahu Tanaguchi. Se eu fosse para a França, procurasse o Redentor dos Espíritas, chamado Allan Kardec, ia chegar no teu túmulo e está escrito aqui aos restos mortais de Allan Kardec. Se eu também fosse para a Índia e procurasse o Redentor da Índia, que chama Mahatma Gandhi, no seu túmulo estava escrito aqui aos restos mortais de Mahatma Gandhi. Mas se eu chego lá em Israel, eu ia passar, eu quero o túmulo daquele que morreu, aquele chamado Yeshua, Hamashia. Mas quando eu chegasse no túmulo dele, lá ia estar escrito aqui: não está mais aqui, não estais aqui, não estais aqui, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Ainda ele vai vir para buscar uma igreja viva, ainda ele vai vir para buscar. Eu estou pregando aqui para pessoas, para dizer para você: o meu Deus ainda ele é vivo e ele está na casa. O meu Deus ainda ele é vivo e ele está na casa. Ai, Galapassúria, Lapandacandarabandarácia, ele está na casa. Este Deus ainda vive. O teu Deus não te abandonou, ele ainda está na casa. Eu vim aqui dizer para ti: se prepara, este ano de 2019 é ano de Deus fazer coisas grandes em prol da tua casa, tua família. Eu profetizo: esta luta não é para te matar, esta luta você vai ter, o seu segundo estágio será maior do que o primeiro. Eu profetizo: é tempo de conquista, é tempo de vitória. Quem acredita, glorifica. Ressuscitou.
Coloca aí para mim Salmos 9:7. Salmos 9:7. Se Deus levanta e Ele vai agir, sabe o que Jó estava dizendo? O meu Deus tem trono, viu? Salmos 9:7. Lê toda a igreja. Não, ele está o quê? Jó estava mentindo que Deus estava sentado? Não, ele só estava afirmando. Ele ainda está sentado. Coloca para mim Isaías capítulo 1, verso 6. Meu Deus. Isaías 1:6. Lê toda a igreja. Agora coloca para mim Isaías 40:22. Ele está sentado ainda. Jó só queria dizer: ei, o meu Redentor ainda está sentado. Espera aí. Vocês estão assentados agora fazendo o quê? Só ouvindo? Olha lá, irmão, falou certo lá. O que vocês estão fazendo? Vocês estão me vendo? Quando Jó disse assim, ele está sentado, ele está dizendo para o adversário: mas o meu Deus está me vendo. Ele está vendo a minha luta, ele está vendo a minha aprovação. Se ele estava sentado, ele está dizendo, ele ainda está sentado. Você já reparou a gravidade de um líder morrer? O que acontece? Se o presidente da república morre, o que acontece? 3 dias de luto. Quando ele viu o rei no trono, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele viu dentro do templo. Presta atenção, dentro do templo. Quando ele viu dentro do templo, Deus mostrava o que para Isaías? Isaías, o que parou foi o reino da terra. Está vazio o reino da terra, mas o reino do céu ainda tem pessoas. O reino do céu ainda tem um Deus. O reino do céu ainda está ocupado, não está vazio. O que parou foi aí embaixo. O tanto que depois ele viu os anjos. Quando ele viu os anjos, Deus mostrava para ele: a terra parou, mas o céu nunca para de trabalhar em prol da vida dos seus filhos. O céu não para de trabalhar. É por isso que pessoas não aguentam viver luta. O livro de Jó é um dos livros mais tremendos que eu acho na Bíblia Sagrada. É um livro que mais falou comigo. No capítulo 14, verso 9. Encerra aqui. No 14, verso 9. Coloca no 7. Jó 14. Vou te mostrar algo que vocês nunca mais vão parar de caminhar. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, água não tem cheiro, brotará e dará ramos como planta. Presta atenção, pode deixar lá. Ao cheiro das águas. Quando Jó expressava, presta atenção, aqui na sua poesia, ele estava dizendo: ei, eu sou uma árvore. Ele está dizendo, ainda há esperança para mim. Quando Jó diz que ele é uma árvore, lá no capítulo 1, verso 1, presta atenção, coloca capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz. Repita comigo, Uz.
A palavra usa em hebraico significa bosque. Então havia um homem com o nome Jó no meio de um bosque. Havia um homem com o nome Jó no meio de um bosque. Coloca aí para mim agora capítulo 1, verso 5. 5 não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler primeiro. Verso 10. Leia. Só aí. Entenderam não? Porventura não o cercaste. Então, havia uma árvore com o nome Jó no meio de bosque, mas só que ela estava cercada. Alguém aqui sabe o que significa o nome Jó? Sabe não? Invejado, perseguido e odiado. Havia uma árvore com o nome Jó no meio de um bosque, cercada, mas estava sendo invejada, perseguida e odiada por alguém. Quer mais? Por que um ser humano cerca uma árvore? Por quê? Sabe por que cerca? Só enquanto ela está em fase de crescimento. Então havia uma árvore no meio de um bosque, cercada, invejada, perseguida e odiada, mas em fase de crescimento. Por que as outras árvores não incomodou o diabo? Por que as outras árvores do diabo não incomodou? Mas o que me chama a atenção no texto, havia uma árvore com o nome Jó, uma árvore perseguida, invejada e odiada, mas cercada, em fase de crescimento. Mas essa árvore não contaminou com as outras árvores. Ela fez a diferença no meio de um bosque. Pastor, não entendi. Quer que eu te explique? Alguém conhece a história de uma garça, uma ave chamada garça? Alguém conhece a história de uma ave chamada garça? Não conhece não? A história de uma ave chamada garça. A garça, alguém sabe o ambiente onde ela gosta de ficar? Lama. Mas ela não aceita as suas penas sujar de lama. Alguém sabe a história da lepra? Sabe como a pessoa é contaminada com a lepra? Através da saliva. Então mostra que o fofoqueiro virou fofoqueiro porque passou a ouvir fofoqueiro. Ele não nasceu fofoqueiro. Ele só virou fofoqueiro porque havia uma árvore com o nome Jó, invejada, perseguida, odiada, cercada em fase de crescimento. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Repita comigo: íntegro. Se for estudar sobre a palavra íntegra, ele quer interpretar que a árvore é bela. Então, havia uma árvore com o nome Jó no meio de um bosque, invejada, perseguida e odiada, cercada, mas porém a mais bela do bosque. Aí eu pergunto para a igreja: qual é a única coisa que tira uma beleza de uma árvore? Alguém sabe me responder? Falta de água? Falta de água não vai ser, porque a primeira função da árvore é crescer para baixo até achar uma fonte de água. Depois você nem precisa molhar ela mais. Não é? O que tira uma beleza de uma árvore? Pergunta bem, Pastor Wagner. Se a igreja perguntar, eu respondo. Pastor Wagner, o que tira uma beleza de uma árvore? Um vento forte, uma tempestade. Quando o vento vem forte, a árvore até cai. Coloca no capítulo 19, capítulo 1, verso 19 para mim. Leia lá. Olha o que veio. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. O vento queria tirar a beleza de Jó. Presta atenção.
E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. E o que aconteceu aqui? Deu o quê? Eita glória. Vocês não entenderam, né? Deu aonde? Da casa de quem? Só que uma árvore tem 5 partes. Só deu em 4. A primeira parte, a árvore dá fruto. A segunda parte, a árvore dá galhos. A árvore dá tronco e dá ramos. Mas a raiz, Satanás tocou em 4. Por isso que ele diz: ao cheiro das águas, a raiz brota de novo. Sabe o que Jó falava com o diabo? Satanás, você tocou em 4 coisas da minha vida, nas 4 áreas, mas só que a minha raiz, ela não foi tocada. Eu perdi a empresa, mas no ano de 2019 eu começo de novo. Eu perdi a casa, mas no ano de 2019 eu vou conquistar outra casa. Eu parei de caminhar com Deus no meu ministério, mas no ano de 2019 eu volto para a presença. Quando ele dizia assim: Satanás, você tocou em 4 áreas, mas ainda a minha raiz está intacta. A minha raiz ainda está intacta. Eu vou começar a história de novo. Eu vou continuar, vou começar a pregar de novo. Eu vou voltar a louvar de novo. Os próprios Jó diziam para o diabo: ei, Satanás, você tocou em tudo, mas não tocou na minha raiz. Volta lá para mim. Capítulo 14, verso 9. Ao cheiro das... água tem cheiro? Como que Jó disse que a água tem cheiro? Água tem cheiro? Você sabe o que Jó estava dizendo? Sabe quando a água faz cheiro? Sabe não? Quando ela pinga na terra. Que cheiro de terra molhada. É mentira. Ele fala: ao cheiro das águas. Você sabe o que Jó estava dizendo aqui? Meu Deus. Ao cheiro das águas. Eu não preciso do homem. Eu só preciso de um toque de Deus na terra. Eu não preciso do homem para mim crescer. Eu só preciso de um toque que vem do céu, que a água representa o Espírito de Deus. Eu só preciso do Espírito Santo de Deus tocar na terra. Eu vim aqui esta noite dizer para ti, essa noite de domingo, o Espírito Santo de Deus, ele toca hoje ao teu respeito. É tempo. Ao cheiro das águas. Água não tem cheiro. Eu encerro aqui. Salmo 12, verso 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Presta atenção. Ele colocou? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Por causa dos oprimidos e dos necessitados, Deus está dizendo: eu vou me levantar do trono. Deus vai levantar do trono aqui. E quando Deus se levanta do trono, é para mudar uma história de alguém. Quando Jó disse aqui, ele vai se levantar do seu trono. No capítulo 42, verso 10 de Jó. Quando Deus se levantou do trono, olha o que aconteceu. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu só